Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 24. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 7. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco para nos dar maior entendimento da Tua palavra e assim a gente vir colocá-la em prática, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 24, a partir do versículo 7, que fala assim. Depois pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor, e o leu em voz alta para o povo. Eles disseram: Nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que Ele mandar. Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse: Este é o sangue que sela o que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Moisés, Arão, Nabade, Abiú e 70 líderes do povo de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel. Somente até aqui. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui é quando Deus deu uma ordem para Moisés para pegar os líderes de cada povo e subir ao monte para poder ele ter um encontro com esse povo, com esses líderes. Entende? Nesse momento desse encontro desses líderes, ia ser entregue para eles os 10 mandamentos. Ok? Mas para estar na presença do Senhor, foi necessário passar por uma etapa. E essa etapa qual era? O povo aceitar as ordens de Deus, estando em obediência ali, o próprio povo aqui fala, nós obedeceremos o que Deus quer, ok? E ao mesmo tempo, foi necessário ter um ritual ali, para poder vir fazer uma purificação naquele povo, para poder estar na presença de Deus, ok? Teve ali um selamento com pacto de sangue, vamos colocar dessa forma, do animal ali, tá? Então teve todo um preparar de Deus para poder aquele povo entrar na presença dele. O que Deus quer que a gente aprenda disso tudo, tá? Deus quer ter uma aliança contigo. Aqui estava se formando uma aliança com os líderes do povo ali de Israel. Então Deus quer ter uma aliança contigo. Porém, para você chegar na fase da aliança com Deus, é necessário passar por processos. É necessário passar por fases e por etapas. Entende? Então, qual é os primeiros pilares que a gente precisa exercer no nosso relacionamento com Deus para a gente poder vir a chegar a ter uma aliança com Ele? A gente precisa estar em obediência e a gente precisa estar em santidade. Aqui na palavra mostra claramente que eles disseram ao Senhor, a Moisés, nós vamos obedecer, ou seja, tudo que o Senhor mandar eles fazerem, eles iam ter a postura de obediência, mesmo que eles não entendessem da situação, entende? E ao mesmo tempo, para poder estar na presença de Deus, é necessário estar em santidade. Para você pisar em solo sagrado, é necessário que você esteja purificado. E a santidade faz isso conosco, entende? Então, para a gente estar na presença de Deus, sentir a presença de Deus, ter um aprofundamento em Deus para poder gerar uma aliança com Ele, é necessário que a gente tenha uma vida regrada de obediência e santidade. Quanto mais você se doar para o Senhor, mais profundo você chega, entende? Firmando com Ele uma aliança. E é isso que Deus quer ter contigo, uma aliança. A gente precisa entender como é que funcionam as etapas para poder chegar nesse nível da aliança com Deus. Primeiro, a porta é aberta. Primeiro você confessa perante o reino espiritual maligno e o reino espiritual do céu que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Quando você confessa com a sua boca, você está quebrando um pacto, vamos colocar dessa forma, quando você servia ao inferno. Você servia ali fazendo as coisas, fazendo os pecados que você tinha, ok? Quando você confessa com a sua boca que Jesus é o seu Senhor único e suficiente Salvador, você está adentrando, você está abrindo a porta para Jesus entrar e você está adentrando numa nova etapa da sua vida. Ou seja, você está iniciando o seu processo. Entende?
Jesus pega você, né, no caso, figuramente falando, pega você e pega os seus pecados e joga no mar do esquecimento. Porém, os seus pecados não te isenta das suas consequências. Você fez as suas escolhas quando você estava no mundo. Você abriu a porta para Jesus, existe as consequências das nossas escolhas. Para a gente poder estar na presença de Deus, ter uma aliança com Ele, a gente precisa passar por um processo de libertação. Entende? Então você inicia abrindo a porta, ou seja, você está chamando a atenção de Deus para a sua vida. Você está falando para Deus: Senhor, eu te aceito, aceito seu Filho como meu Senhor e Salvador, e eu confirmo que eu creio que Jesus é o seu Filho. A partir do momento que você está fazendo isso, você está ganhando uma nova identidade de Deus, você está sendo reconhecido por Ele como filho, e você começa a adentrar num processo de cura e libertação para poder vir a se aprofundar mais na presença de Deus e vir a ter uma aliança com Ele. Entende? Que é isso que Deus quer de nós. Deus quer fazer de nós uma aliança. Porém, para a gente chegar nesse nível, a gente precisa passar por várias etapas. Abrimos a porta para Jesus. Jesus está fazendo morada no nosso coração. Vai começar o processo de cura e libertação. Nesse processo de cura e libertação, quanto mais você se manter firme e fiel a Deus em relacionamento com Ele, as etapas vão sendo vencidas. Entende? Cada vez mais que você se comprometer com Deus, mais profundo o nível você está descendo. Consequentemente, mais perto de Deus você está chegando. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Para a gente ter uma aliança com Deus, é necessário a gente andar em obediência, é necessário a gente andar em santidade e é necessário a gente andar em renúncia. Não tem como você ter uma aliança com Deus vivendo a vida que você tinha antes. Entende? Deus quer que você chegue no nível de aliança com Ele. Para você chegar num nível profundo com Ele, é necessário você se doar por completo. É necessário você abrir mão das coisas que te dão prazeres, ok? Que te afastam do Senhor de um certo modo, e você sabe quais são esses modos. E você se abdicar disso em prol de Deus. E ter uma vida de devoção a Ele. Entende? Então você precisa tomar uma decisão na sua vida. Pra gente poder vir a ser salvo, a gente precisa cada vez mais nos aprofundarmos na presença de Deus. E quanto mais você se doar para Deus, mais Deus vai saber o que pode botar sobre a sua vida. A gente precisa entender algo. Isso é muito importante. Existem os níveis de você ter um relacionamento com Deus. Quanto mais você se doa para Deus, mais Ele consegue enxergar em você, ver em você. Na verdade, Ele já te enxerga. É para você enxergar isso, ok? O quão Ele pode investir em você para poder usar você de retorno no reino. Porque quanto mais você descer, quanto mais você querer a presença dEle, mais Ele libera unções sobre você, mais Ele libera dons sobre você, para Ele poder usar você para o reino, para a obra de Deus, para alcançar outras vidas. Por isso que no reino de Deus, por isso que na obra de Deus, existem aquelas pessoas que a gente vê que tem uma maior intimidade com Deus, e existe aquelas pessoas que andam no superficial. Aquela pessoa que tem maior intimidade com Deus, ela renunciou, ela abdicou, entende? Ela obedeceu, mesmo quando ela não entendia, mesmo quando o mundo dela estava de cabeça para baixo, sabe? De pernas pro ar, porque a gente fica sem controle de nada, a gente fica sem saber o que está acontecendo, porque Deus não nos revela tudo, Deus não revela todo o processo pra gente. Mas a gente, por amor a Ele, a gente continua, a gente persevera, porque a gente acredita na palavra dEle, porque a gente passou a ter relacionamento com Ele, porque a gente sabe que Deus vai cumprir com a palavra dEle. Se Ele lançou uma promessa na sua vida, entende? Ele vai cumprir com essa palavra, mas para você alcançar essa promessa, você precisa passar pelas etapas. Então a nossa vida, ela é virada do avesso. Então a pessoa que hoje está num nível de maior profundidade com Deus, ela se entregou por inteiro a Deus.
ela abdicou de suas vontades, ela renunciou às suas vontades. Ela tem uma vida de santidade com Deus. Ela tem uma vida de obediência ao Senhor. É um preço que nós pagamos. Para a gente entrar no profundo de Deus, a gente precisa dar o nosso melhor, a gente precisa dar o nosso profundo, a gente precisa dar o nosso tudo. Entende, gente? Então, você quer ter uma aliança com Deus, é necessário buscar a Deus na sua profundidade. É necessário abdicar, é necessário obedecer, é necessário estar em santidade. A gente só entra em solo sagrado mediante a santidade. A gente só vive os planos do Senhor mediante a santidade. A santidade é o preço que você paga para purificar o seu corpo, para poder receber o que é santo de Deus na sua vida. Por isso que muitas pessoas param no meio do caminho. Porque nem todos estão dispostos a ter uma vida de santidade com Deus. As pessoas veem que estar na presença de Deus é muito sacrificante. Só que é um sacrifício que você hoje faz. Porém, amanhã você ganha a eternidade. Você ganha a presença de Deus. O que a gente precisa entender é o seguinte. A promessa vai se cumprir? Vai. O milagre vai acontecer? Vai. Por quê? Porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Só que quem você se torna durante o processo para alcançar a promessa, para alcançar o milagre, é o que tem mais valia para Deus, porque você aprende a amá-lo. Você aprende a ter relacionamento com Ele. Você sai da sua mesmice, sabe? Daquela velha criatura, daquela vida que nada te acontecia de interessante, e você começa a ter uma profundidade de relacionamento com Deus ali, que você sente a presença dele. Uma vez que você sente, a própria música fala, né? É no Santo dos Santos. Quando você chega no Santo dos Santos, você não quer mais sair dali. Por quê? Quando você chega ali no grau do Santo dos Santos, na presença de Deus, na plenitude de Deus sobre a sua vida, é uma intensidade que você não quer sair. Se você achava que você amava a Deus, você vê nessa situação que você não amava o suficiente. Você começa a amar mais ainda. Entende? A gente só chega nesse grau, nessa altitude, nessa profundidade, mediante a gente se doar mais para Ele. Mediante a gente querer estar mais na presença dEle. Entende, gente? Então vai ser necessário sim a santidade, vai ser necessário sim se andar em obediência. Vai ser necessário, sim, se renunciar a sua carne. Por quê? Porque o mal precisa estar longe de ti. Entende? O mal precisa estar longe de você. Não tem como você servir a Deus e você servir ao inferno. Não tem como você estar na presença de Deus e continuar fazendo o que você estava fazendo antes. Uma coisa contradiz a outra. Entende? Mas tudo é um processo. Não tem como também você abrir a porta para Jesus hoje e hoje mesmo você já tem uma aliança com Deus. Não, você precisa passar pelo processo. Muitas pessoas aqui abriram a porta para Jesus, vivem uma religiosidade, né, de só ir à denominação e achar que é o suficiente, não tem relacionamento com Deus e querem viver a profundidade de Deus. Impossível. Você só consegue viver a totalidade de Deus mediante o relacionamento com Ele. Mediante a sua entrega, a sua renúncia, a sua obediência a Ele. Entende? Então você está tendo uma oportunidade aqui de você entender como é que funcionam as etapas com Deus. Então quanto mais você se aprofundar na presença de Deus, quanto mais você se dispuser a estar na presença dEle, maior será a chance de você vir a ter uma aliança com Ele. Entende? Então, renuncie a sua carne, ande em obediência e ande em santidade. Que no final dessas etapas, vamos colocar dessa forma, seria a aliança que Deus teria com você, e você vai ter a presença dele, ok? Como foi aqui, fisicamente, contigo, em uma atmosfera onde você sinta totalmente ele. Só depende de você. Só depende de você querer. Só depende de você se posicionar. Só depende de você tomar a sua decisão e querer viver os planos do Senhor para a sua vida na plenitude. Então tenha uma vida de obediência, tenha uma vida de renúncia e tenha uma vida de santidade. São 3 pilares
importantes que você precisa seguir para poder estar e viver os planos do Senhor para a sua vida. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos lembrar, Senhor, o que devemos fazer para estar na Tua presença, Pai. Obrigada pela paciência que o Senhor tem conosco e pelo amor que o Senhor tem por nós, Pai. Por estar nos explicando, por estar nos mostrando que precisamos ser mais presentes na Tua vida, que precisamos buscar mais a Tua presença, Senhor. Paizinho, que nós venhamos ter uma vida de obediência, uma vida de renúncia e uma vida de entrega aprofundada em Ti, Senhor, andando em santidade contigo, Pai. Que a gente venha entender, Pai, que não existe outro caminho que não seja o Seu amor e o relacionamento contigo, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha Te buscar na sua intimidade, Pai, em espírito e em verdade, Senhor, se aprofundando no estar na Tua presença, em conhecimento da Tua palavra, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.